Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a este nosso estudo do Evangelho Redivivo através da FEB Lives. Nós temos mais uma oportunidade para conhecer, para meditar, sentir e vivenciar o Evangelho desde uma perspectiva que nos dá um objetivo nesta vida. Esta noite vamos estudar o tema 19, que se encontra em Lucas, no livro de Lucas, os capítulos 9 e o capítulo 10 também. O tema é a subida para Jerusalém. Mas antes de começarmos, vamos pedir a Marluce entrar para fazer a nossa leitura, que esta noite é do livro Pão Nosso, que é um livro belíssimo, não? Com o tema O Arado. Oi, Marluce, tudo bom? Boa noite. Boa noite, amigos. Alegria imensa estarmos juntos. Então, vamos à nossa leitura para harmonizar o nosso ambiente íntimo. A leitura é do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e está no capítulo 3, O Arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Essa é uma mensagem de muito significado para todos nós, né? Porque o trabalho é a nossa redenção. Então, diante das palavras de Emmanuel, meditemos nessa simbologia do arado e não soltemos as oportunidades que a vida nos oferece, qual arado, para semear o campo íntimo do nosso coração, o terreno da nossa vida íntima, a fim de que produzamos sementeiras de bons frutos. Que Jesus possa envolver a todos nós nesse instante, trazendo para o nosso lar, para a nossa casa íntima, a nossa casa mental, as luzes do Evangelho, que Lucas
registrou para nós, a fim de que, ao longo desses séculos, pudéssemos ter a vibração do Mestre nas palavras de Lucas. Que Jesus possa abençoar o nosso planeta, os países que estão em dificuldades, em conflitos, mas, sobretudo, que reservemos para nós mesmos a intenção, o esforço, o trabalho de edificar o nosso mundo íntimo, a fim de que a paz do mundo possa efetivamente começar em mim. Abençoa, mestre querido, o nosso amigo Maxilânio, para que ele traga para nós as palavras que toquem o nosso coração na reflexão, a fim de não apenas conhecer e meditar, mas, sobretudo, trazer esses ensinamentos ao nosso coração e devolvê-los ao mundo de relação conosco, com os outros e com Deus. Que a tua luz, mestre querido, envolva a todos nós e que a tua paz permaneça em nosso coração sempre. Que assim seja, Manuzi, muito obrigada pela leitura e pela hermosa prece. E antes de começarmos, eu queria ver quem que está já conectado com a gente, mas lembrando a todos que durante o estudo, em qualquer momento, vocês podem postar os comentários, as perguntas, que na última meia hora a gente vai tentar atender todas elas. Então, sejam todos bem-vindos. A Irani e Helenice, de Tangará da Serra, Mato Grosso, a Marilu, de Boa Vista, a Josemar e a Nilcete, que são de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a Márcia Coelho, a Sandra, Carlinhos Tayano, Karina Melo, do DF, Gisele, Ângela, Tânia, Zena, Suilton Guimarães e Marcela Esteves, desde Argentina. Todos sejam bem-vindos novamente. E eu vou convidar agora o nosso querido Max, que vai nos dirigir no estudo desta noite. Boa noite, Max, tudo bom? Boa noite, Gisela. Boa noite, amigas e amigos. Sejam todas e todos muito bem-vindos para este maravilhoso estudo. Podemos começar, né, Gisela? Podemos, sim. Muito obrigado, Gisela. Então, vamos agora, pessoal, tratar da subida de Jesus para Jerusalém, né? E nós é um novo capítulo que nós iniciamos hoje. E o tema 19 é o primeiro tema depois dessa subida que se inicia com a má acolhida num povoado da Samaria. Mas esse tema 19, ele inclui, na verdade, 2 assuntos em Lucas e outros 5 assuntos em Lucas no capítulo 10. Então, o capítulo 9, de 51 a 62, nós vamos tratar da má acolhida no povoado da Samaria e das exigências da vocação apostólica. E os 5 capítulos restantes, ou 5 assuntos restantes, nós vamos tratar no capítulo 10, de versículos 1 a 24, que são a missão dos 72 discípulos, ou 70, qual é o motivo de alegria para os apóstolos, o evangelho revelado aos simples, o pai e o filho, e o último item, o último assunto, o privilégio dos discípulos. Então, feito esta orientação para a nossa organização ao longo da exposição, vamos então para os 2 primeiros itens, que é a má acolhida no povoado da Samaria e as exigências da vocação apostólica. Vamos então ler integralmente o texto para que nós possamos nos situar bem nele, a fim de que possamos extrair o que é possível para nós nesse momento. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam,
pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas, e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai? Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Bom, temos aqui basicamente alguns assuntos dentro desse movimento que nós estamos aqui observando nas anotações de Lucas. Primeiro, que nos chama a atenção, é a rejeição dos samaritanos quando viram que eles estavam subindo para Jerusalém, os apóstolos. Qual é o motivo, né? Então, algumas considerações nós já sabemos, mas é importante lembrar que não causa nenhuma surpresa para nós o não acolhimento aos discípulos na terra dos samaritanos, que em razão das próprias interpretações da lei de Moisés, que eles só aceitavam os 5 livros, mantinham-se isolados. Por outro lado, os demais praticantes do judaísmo, e aí eles seguiam tanto os 5 livros de Moisés como os demais do Antigo Testamento, também não se misturavam com os habitantes da Samaria. Nós sabemos aqui que havia uma dissensão entre essas 2 tribos, como eram chamadas, né? Tinham as 12 tribos, elas eram as 2 tribos mais destacadas. E, obviamente, nós conhecemos esse movimento no nosso depoimento dos nossos benfeitores, como vendo aqueles momentos em que Jesus trava contato com eles. Por exemplo, no poço de Jacó, que fica lá na Samaria, Jesus se encontra com aquela mulher e, na verdade, a mulher não o aceita de imediato, porque ele era judeu e ainda falava com a mulher, ele que era homem, e homem judeu. Então a gente percebe que a dissidência era bem notada. Parábola do samaritano, por exemplo, Jesus conta exatamente para dar ênfase a isso, para mostrar que não é a separação das tribos que indica a elevação, mas a caridade. E Emmanuel pondera ainda sobre essa não aceitação da entrada dos judeus na Samaria, dizendo: digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Veja, essa é a situação que o nosso Emmanuel aqui retrata. Agora, vamos com Emmanuel trazer isso para a nossa realidade, né? E ele vai fazer exatamente a pergunta: não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Veja que Emmanuel colocou aqui a palavra verdadeiros continuadores do Mestre, porque há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas que não entram no reino dos céus. É nesse aspecto que Emmanuel está enfatizando. São aqueles que realmente seguem Jesus e fazem a sua vontade. Então, Emmanuel continua: Jerusalém, para nós, os que aqui estamos, simboliza aqui testemunho de fé. Então, já vamos trazer a imagem de uma cidade que era uma cidade espiritual, do ponto de vista da interpretação, e nós sabemos que o texto hoje, nós estamos falando da subida para Jerusalém, porque ela verdadeiramente ficava no alto, ela ficava acima de 1000 metros de altitude. Por exemplo, Jacó, o poço de Jacó, não, desculpa, outras cidades mais próximas ficavam mais baixas. Então, quando você ia para Jerusalém, você estava subindo em termos topográficos. Mas a subida aqui é espiritual, simbolizando que quando você vai para Jerusalém, você está buscando a sua espiritualização. E aí Emmanuel continua dizendo:
E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração. São como peregrinos, né? Aqueles seguidores verdadeiros de Jesus, os seus continuadores verdadeiros, eles são fora do padrão que está estatuído nesse mundo ainda. A maior parte das pessoas deste mundo ainda não seguem verdadeiramente o Mestre. E por isso, quando alguém segue verdadeiramente o Mestre, esse se torna diferente, se destaca e normalmente não é aceito pelos padrões estabelecidos pelo status quo da sociedade ordiana. Assim tem sido e ainda será por algum tempo até que a transição planetária se faça e que nós tenhamos um mundo de regeneração em que as mentes sejam despertadas. Então aqui, quem quer seguir Jesus sabe, como foi feito a leitura no início, que nós não vamos ter aquelas alegrias mundanas, vamos ter sofrimento, cansaço, mas tudo isso, tal como se pega no arado, nós teremos o resultado final, que é o pão em nossas mesas. E aqui simboliza a mesma coisa. Dessa forma, podemos concluir, seguir Jesus efetivamente e colocar em prática a lei de justiça, amor e caridade, que jamais pode restringir-se a meras expressões verbais ou práticas ritualísticas, que aqueles que não são verdadeiros seguidores de Jesus se apoiam. Falam muito e dizem pouco. Falam muito e fazem pouco. No mundo em que habitamos, faz-se necessário exercitar a coragem da fé. Quem quer seguir Jesus tem que ter coragem de fazê-lo. Ainda que tenhamos de viver sob o peso da rejeição, do não acolhimento ou das críticas e zombarias. Estamos preparados para seguir Jesus? Somos recebidos no mundo dessa forma. Seguir Jesus, portanto, vamos dizer assim, é um momento muito sublime quando alguém decide fazer isso de coração, porque implica em renúncia de si mesmo. Vamos ver aqui, por exemplo, extraímos aquele trechinho em que Jesus se encontra com aquele jovem e disse ao outro, segue-me. Ele respondeu, permite ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ou aquele outro que Jesus disse para ele, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, seguir Jesus é renúncia total. E aí Emmanuel, aproveitando esta passagem, faz um comentário para que nós possamos pensar. Temos o que pensar. É interessante notar, diz ele, que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. Muitos de nós esboçam esse levantar e esse seguir, mas permanecer em pé e permanecer seguindo é outra história. Numerosos discípulos do Evangelho nos tempos apostólicos acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. Ora, nós temos um êmulo, né, que são esses, a época de Jesus, que literalmente também viviam nas ilusões mundanas, viviam ainda sem saber a sua verdadeira razão de estar aqui, mas que quando acordaram, se submeteram aos testemunhos santificados, que deu, obviamente, vínculo com o trabalho e com o sacrifício. Como a gente viu na leitura inicial, tomar o arado implica em trabalho, mas implica também em cansaço, em sofrimento, que faz parte do processo evolutivo. Então, Emmanuel diz a nós outros, pergunte a você mesmo se você está seguindo Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Então, gente, olha essa pergunta que Emmanuel faz-nos, e a nós mesmos temos que fazê-la. Será que nós estamos seguindo só as convenções? Ou, de fato, na hora do testemunho, na hora da aferição de valor, nós realmente estamos mostrando que estamos vivendo como peregrinos, como aqueles que já não mais se afeiçoam aos interesses materiais, mas sim aos interesses do sentimento, aos interesses que vinculam-nos ao trabalho do bem.
Então, essa é a mensagem para que nós reflitamos nesse trecho que hoje nós esboçamos aqui. O outro texto evangélico vai incluir agora a missão dos 72 discípulos e qual é o motivo de alegria para os apóstolos. Vejamos então. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz irá repousar sobre ele. Senão, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Um texto longo, gente, mas nós vamos refletir aqui os seus pontos fundamentais para a nossa apreensão do conhecimento profundo e, principalmente, entender o sentido profundo dessas palavras. Então, nós precisamos lembrar que esse já era o segundo discurso de Jesus, né? Nós vamos fazer algumas considerações, porque é de fundamental importância destacar que Lucas inseriu as orientações de Jesus em 2 discursos ou textos. O primeiro discurso contém as instruções dirigidas exclusivamente aos 12 apóstolos. Isso está lá no tema 17, gente, item 17.1, missão dos 12, está em Lucas 9, 1.6, que nós estudamos antes. O segundo discurso é dirigido aos 72 discípulos que ora estudamos. Entretanto, Mateus, no capítulo 10, de 1 a 23, e Marcos, no capítulo 6, de 7 a 13, redigiram apenas um único discurso, cujas instruções foram dirigidas exclusivamente aos 12. Lucas, enquanto historiador, foi mais detalhista nesse caso. Então, aqui nós temos que lembrar que teve um discurso próprio para os 12 apóstolos, que eram aqueles que viviam mais proximamente de Jesus, e um para outros 72 discípulos que, de alguma forma, vinham seguindo Jesus também, e que Jesus os elegeu para esse trabalho de fazer a aproximação antes que ele chegasse em cada cidade. Mas, se a gente for pesquisar um pouco mais, nós vamos encontrar
Em alguns casos, não 72, mas 70 discípulos. Na nossa Bíblia de Jerusalém, que nós estamos adotando nesse estudo, apresenta-se o número de 72 discípulos. Em outras Bíblias, como por exemplo a de João Ferreira de Almeida, aparece 70 discípulos, em grupos de 2 do mesmo jeito, para que viajassem à sua frente da mesma forma, anunciando a vinda do reino de Deus. Bom, não importa para nós aqui nesse momento se foram 72 ou se foram 70. Talvez 70 seja uma forma de arredondar, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que foram de 2 a 2, e isso importa. Se foram 35 grupos de 2 ou se foram 36, não vem muito ao caso. Mas para esse número de 70 ou 72 ser formado, é necessário que quem compunha esse colégio de 70 ou 72 pessoas precisam ter certas características próprias de discípulos que verdadeiramente seguem Jesus. Que características são elas, né? A gente poderia aqui trazer para que a gente reflita para nós mesmos, né? Eles foram, vai dizer Carbachuter, os grandes operários da espiritualidade. Cheios de coragem e de austeridade, sucaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupa, com bolsas, com alforjes, nem com as sandálias, no cumprimento das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões sufocadas pelas tribulações, já anunciando a viva voz e sem desejar outros valores, a chegada do reino de Deus, que deveria dominar os corações, nos diz Carbachutel. Nada lhes deveria embaraçar a missão de que se achavam revestidos. Bolsa, alforge, sandálias deveriam ser postos à margem, porque o céu os proveria de tudo aquilo de que viessem a necessitar, visto que é digno o operário do seu salário. A gente entende o que Jesus quis dizer, digno o operário do seu trabalho, porque o céu provê aquele que trabalha em nome do Senhor. Nem hospedarias, nem hotéis, pensões deveriam preocupar a sua mente, visto que o Senhor Supremo, pelos seus mensageiros, lhes prepara a pousada, o alimento nas casas de alguns daquelas ovelhas desgarradas de Israel, que teriam, como o filho pródigo da parábola, de voltar a redil cristão, satisfazendo assim a vontade do grande pastor das almas, o nosso mestre. E a divina caravana, diz ainda Carbar, semelhante a um exército, dividiu-se em 35 pelotões, poderiam ser 36, atravessando morros e valados, serras e ravinas, campinas perfumadas pelos lírios e açucenas, confiantes na força indomável da sua fé, no valor insuperável da palavra imperativa que receberam e se esforçaram para desempenhar. Veja, a palavra de Jesus foi imperativa, foi um comando. O resultado foi de tanto sucesso que eles próprios chegaram a se maravilhar com seus efeitos, ou seus feitos, quando Jesus diz que dai graças, porque aí, nesse momento, se você é um verdadeiro seguidor de Jesus, você está com o seu nome escrito no reino de Deus, ou nos céus. Agora, Amélia Rodrigues vai tratar, tanto quanto Carbachuto, desse mesmo tema, com outro enfoque que vale a pena a gente refletir com ela. Olha como ela retrata. Amélia Rodrigues, trazida pelo nosso Divaldo Franco na psicografia dele. Ele chamou outros 70 discípulos, atualizado de Lucas, né, que nós falamos, em 72. Veja que tanto ela quanto o Carbar adotaram 70. Nós aqui estamos adotando 72 com a Bíblia de Jerusalém. Conforme narra Lucas, e mandou-os adiante de si, 2 a 2, a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir, a fim de anunciar o Evangelho. Instruiu-os com amor, e as suas foram melodias incomparáveis. Veja que ela tem uma sonoridade de poesia nas palavras dela. A gente sente, não é algo que a gente tem assim, aquela coisa muito métrica, né? Ela é muito precisa para sentir, para a gente sentir. Nenhuma preocupação deveriam manter, somente a entrega total e o serviço reto. Olha essa palavra, gente, entrega total e o serviço reto. O hino de alegria foi então entoado pelos seus lábios
em recomendações ímpares. Ela compara aqueles comandos de Jesus como se fosse um hino, um canto, né? uma situação assim que eles pudessem sentir aquilo e gravarem aquilo no coração, porque esse canto seria impresso dentro deles. E por isso ela disse, em recomendações ímpares, porque não eram recomendações comuns. Nunca mais, diz ela, seria esquecido e as suas diretrizes permaneceriam como roteiro perene. Ou seja, aquilo que foi dito por Jesus em forma de amor, em forma de canção, não sabemos, tocou profundamente os corações daqueles 70 ou 72, e eles, a partir daquele momento, tiveram aquilo gravado em todo o seu íntimo ad eterno. Todos os que o amam têm esculpida na alma essa canção de alegria, de serviço e de paz. Gente, o que ela está falando aqui é forte. Todos os que amam Jesus têm esculpido na alma, esses que amam Jesus, essa canção de alegria, de serviço e de paz. 3 estágios. Se alegra por poder seguir Jesus, trabalha com Jesus e constrói-se a paz após o trabalho. Então nós temos aqui claramente que nos atermos. Será que esses comandos cantados em tons de alegria e de amor estão já esculpidos em nossas almas? Alegria de servir. Ainda é ela, a nossa Amélia Rodrigues, que nos dirá sobre esse texto, que está lá no finalzinho da Alegria de Servir. Eles partiram emocionados e, ao retomarem, narraram os sucessos, como os espíritos infelizes se lhes submetiam, como os problemas eram solucionados, como as serpentes e os escorpiões eram pisados sem qualquer dano. Sem qualquer dano. O terreno estava, pois, preparado, e por isso estuavam de felicidade. Contemplando-lhes o encanto juvenil, o Senhor completou-lhes a narrativa, asseverando que a sua alegria não deveria vincular-se às conquistas realizadas, mas antes deveriam regozijar-se por terem os nomes escritos nos céus. Então veja, gente, o trabalho é nosso, o resultado pertence a Deus. Nós devemos estar alegres, nós devemos nos regozijar por termos sido parte do trabalho. Não há alegria maior do que você ser parte do trabalho do bem, quando você se sente útil, quando você faz alguma diferença na vida de alguém que precisa dessa diferença. Então, esse momento é um pedacinho do nosso nome que vai pouco a pouco se fixando nos nossos íntimos. Somente a interação, pensamento e atos faculta o registro do candidato no Evangelho, no livro do Reino dos Céus. Então não adianta você ficar só com as intenções, se não tem ação. Porque a nossa querida Amélia Rodrigues diz que somente quando se interagem o pensamento, aquilo que eu já nutro mentalmente, e aquilo que eu já executo a partir desses pensamentos que eu nutro. E aí sim, olha o termo que ela dá, candidato. Você passa a ser candidato. Ainda não está escrito, porque tem que ter obras, tem que ter trabalho, tem que ter continuidade, tem que seguir, tem que carregar a cruz, tem que negar-se a si mesmo. Para que depois, então, um dia, esteja no livro dos reinos dos céus o nome dessa criatura. As conquistas terrestres passam rápidas. Nós não temos dúvida disso, né, gente? Aqueles que já compulsaram algumas décadas como eu de vida, não tem nenhuma dúvida disso. A maturidade já nos dá clareza sobre isso, mesmo que não conhecêssemos religião alguma. Mas as realizações de autoiluminação e fraternal auxílio permanecem inalteradas como tesouros de valor inestimável. Foi o que Jesus chamou de tesouros que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Essa vai com você, que são as suas verdadeiras realizações. A sua palavra em si mesma é um hino de alegria à vida e de louvor constante ao Pai. Transformada em ação, conduz à humildade, à renúncia, ao amor pleno. Então a gente ouve essas passagens de Jesus, a gente fica emocionado, aqui toca profundamente a gente sente uma espécie de saudade, estou falando por mim, de algo que a gente provavelmente já
ressoou em nosso íntimo anteriormente e que não fomos ou não fui capaz de seguir, de executar, de agir, e agora a oportunidade se faz novamente. Por isso, temos que transformar essas emoções profundas que o Evangelho, traduzido nas palavras de Jesus, nos traz. E isso tem que ser traduzido em ação, que nos leva à humildade, que nos leva à renúncia, enfim, que nos leva ao amor completo. Cada pensamento de Jesus é como um raio de sol, penetrante e vencedor da sombra. Se você os assimila, se você literalmente veste-se desses pensamentos, torna os seus pensamentos os dele, faz a vontade dele, não mais a sua, você com certeza encontrou a luz. Agora, com base nisso, nós fizemos o nosso tema 19, uma passagem de cada um daqueles itens, como eles têm que estar esculpidos no nosso íntimo, nós precisamos vê-los com mais frequência. Então, nós achamos que seria bom que nós tirássemos da forma de item aqueles comandos cantados em sonoridade de amor por Jesus. A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Então, vejamos. Será que nós somos esses operários que estamos indo para a colheita? Diz ele depois, ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não esperemos mundos em que nós tenhamos reconhecimentos pelo mundo, que tenhamos tratamentos diferenciados. Não, não. O contrário, estaremos acercados de muitos daqueles que nos querem de outra forma. Por isso o símbolo cordeiro, manso, entre lobos, que são verdadeiros perigos. Mas quem segue Jesus sabe que pode pisar nas serpentes, pode pisar nesses animais nocivos, sem que eles os ofendam. Então, quando você tem essa verdadeira certeza, você é um cordeiro que não é atacado. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, não nos apeguemos às coisas da matéria, porque nós estamos viajando nesta encarnação por esse mundo material, mas o nosso final vai completamente sem essas matérias daqui. Vamos com a única matéria, que é a matéria do sentimento e da inteligência que vai conosco. E saudeis pelo caminho no sentido de que queramos reconhecimento de todos. Não, não, cada um nos verá segundo a sua ótica espiritual. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Então, todo lugar que a gente entrar, a gente tem que levar paz. E dizer isso, às vezes verbalmente, às vezes por pensamento. Porque se lá houver um filho de paz, a vossa paz irá repousar sobre ele. Se não, volta para você e não há nenhum prejuízo. Permanecei nessa casa, se houver paz, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno de seu salário, ou seja, será provido. Por que nós vamos nos preocupar por que vamos comer, que vamos beber, que vamos dormir, onde vamos dormir? Jesus nos pergunta, o Pai sabe de tudo isso que necessitais, buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e tudo isso lhe será dado por acréscimo. É isso aqui. O salário é uma condição de quem é operário do Senhor. Nós nunca ficaremos sem assistência. E não vamos passar de casa em casa, vamos àquelas casas que estão receptivas. Em certo momento ele disse, não jogueis pérolas aos porcos. Tem muitos dos nossos irmãos de caminhada que ainda não assimilam, porque ainda estão evolutivamente numa condição não propícia. São como aqueles terrenos da parábola do semeador. Cai aquele terreno seco e as sementes se perdem, aparentemente. Aqui, da mesma forma. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Então, nunca esperar tratamento diferenciado, mesa posta porque estamos lá. Não, não. Comamos junto com eles, tal como eles o fazem. 6. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Porque todo aquele que já se recepciona a Jesus, o reino de Deus está próximo a ele. E nós temos que anunciá-lo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, disse Jesus, saí para as praças e dizei, até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Então vejamos que nós não
Não vamos violentar consciências. Aqueles que ainda não estão prontos ou não querem estar prontos, não despertaram ou não querem ainda despertar, o tempo deles virá. Cada um deles receberá. E deixamos tudo com eles para que na hora certa eles possam encontrar o mesmo caminho. E diz ele: sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. E nós estamos, obviamente, trazendo aqui uma comparação, né? Nós estamos na transição planetária e nós vamos entrar para o mundo de regeneração. E sabemos muito claramente que aqueles que estão buscando o reino que está próximo, depois do mundo de regeneração vem o mundo de felizes, e depois nós não precisamos mais encarnar, todos esses vão buscar o mundo de regeneração, vão abandonar os seus orgulhos, os seus egoísmos, vão abandonar as suas buscas de coisas do mundo, vão deixar de ser mundanos. Mas aqueles que insistirem, eles poderão ser exilados deste planeta, como nós sabemos que já aconteceu com outros orbes, que inclusive exilados para cá foram. Para melhor aprofundamento, nós convidamos as amigas e os amigos que estudam conosco para voltar lá no livro do Evangelho de Mateus, tema 36, livro 3, no item 36.1, que lá também nós abordamos isso. São os estudos imperativos de Marcos, também no item 13, e o item 13.2. Lá nós podemos aprofundar. Lembrando, gente, nós temos evangelhos sinóticos, né? Então, muito do que nós tratamos, eles são correlatos com os que já tratamos antes e que estamos tratando agora. Então, é muito importante, sempre que puder, gente, faça associação. O que disse Mateus, o que disse Marcos, o que disse Lucas, como nós interpretamos lá naquele livro 3, como nós interpretamos no livro 2, e aí a gente junta isso e forma um arcabouço bem mais robusto, bem mais claro. Isso dá consistência naquele primeiro passo que nós temos que fazer. O Evangelho de Jesus precisa ser entendido, precisa ser compreendido, para que a gente possa compreender e a meditação possa ser mais aprofundada, e aí sim possamos senti-lo com mais propriedade, de uma forma por todas, de forma definitiva. Bom, feito isso, tem um outro tópico que Jesus aborda nessa passagem, que ele fala de Corazim e Betsaida, ou Betsaída, Tiro e Sidônia. Faz uma correlação entre essas duas cidades e essas outras duas que estão no Velho Testamento. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de silício e sentando sobre as cinzas. Bom, quem que é Tiro, quem que é Sidom, quem que é Betsaida, quem que é Corazim? Vamos dar uma olhada nisso. Tiro e Sidom, ou Sidônia também como é chamado, naquela época foram importantes cidades e portos marítimos na Fenícia, na Cananéia, ou Canaã, na remota antiguidade. Por isso que está lá no Velho Testamento. Cujos habitantes não eram judeus, mas politeístas. Contudo, acataram alguns ensinamentos de Jesus. Canaã, ou Cananéia, que exerceu significativa influência no judaísmo e no cristianismo, é uma região constituída de uma faixa de terra litorânea de aproximadamente 200 quilômetros de comprimento que fica a leste do mar Mediterrâneo. Então, essa cidade, gente, existiram e essas situações que estão relatadas lá, elas aconteceram. E mesmo sendo politeístas, muitos assimilaram os ensinamentos de Jesus. Possui duas cadeias de montanhas que correm paralelas à costa, e entre elas situa-se o Vale do Rio Jordão. Era considerada importante rota comercial, por onde passavam caravanas e militares provenientes de diferentes localidades. A Cananéia não possuía uma unidade político-administrativa central, mas constituía-se de diferentes pequenos reinos. Contudo, os cananeus eram povos semitas, constituídos de diferentes etnias. Então, veja que não tinha a mesma unicidade étnica que tinham os judeus. Qual foi essa cidade de Corazim? Na verdade, uma aldeia, né? Uma aldeia que ficava situada às margens do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, onde Jesus pregou o Evangelho e realizou fatos considerados milagrosos, cujo povo revelou-se indiferente. Hoje é conhecido como Querazé, a 4 quilômetros do norte de Cafarnaum, onde se encontram as ruínas da sua sinagoga. Então veja que essa cidade teve a oportunidade de ver o que foi que Jesus fez, e mesmo assim permaneceu indiferente. E Betsaida, uma aldeia praiana, situada ao norte do Mar da Galileia, no Vale do Alto Jordão, foi a cidade onde Jesus se dirigiu quando soube da morte de João Batista, anotado por Lucas e Mateus, e João.
Foi onde também, aí no deserto, que Jesus realizou a segunda multiplicação dos peixes e pães. A primeira ocorreu em Magdala. Então, são informações importantes para a gente se situar, para a gente contextualizar, ainda que elas não tenham o cunho de extrair da letra o sentido, mas elas nos permitem entender o contexto em que nós estamos inseridos aqui. E Cafarnaum, por fim, também denominada Aldeia de Naum, é uma cidade situada ao noroeste do Mar da Galileia. Era uma localidade importante para os romanos, pois ali havia um centro de cobrança de impostos e posto militar. Foi a aldeia onde Jesus morou, vindo de Nazaré no início da sua pregação. Nessa localidade foram realizadas inúmeras curas de Jesus, a do servo do centurião, a sogra de Pedro, onde ele expulsou um demônio, ou curou o paralítico que fora levado por 4 pessoas, entre outros tantos admiráveis feitos de Jesus. Então vejamos que Cafarnaum e Betsaida, tanto quanto Corazim, elas ficaram indiferentes, mas elas tiveram informações, elas tiveram dados, elas tiveram contato, elas conviveram diretamente com Jesus, que fez tanto bem àquelas cidades, tantas coisas especiais, tantas curas. Então, sobre isso, o nosso querido Eliseu Rigonati faz uma reflexão extremamente interessante. Olha o que o nosso Rigonati diz. Jesus exprobra a indiferença dos habitantes das cidades em que realizou a maior parte de seus atos e de suas pregações. Apesar de tantas provas que lhes foram fornecidas, continuavam na descrença e reincidiam nos erros. Gente, com todo respeito, nós também conhecemos essas provas todas. E quantas das nossas cidades são as verdadeiras Corazins, verdadeiras Betsaidas, verdadeiras aldeolas que não souberam dar o valor. Por isso, sofreriam mais rigorosamente a ação da justiça divina, porque estavam agindo com conhecimento de causa. Preste atenção nisso. Agindo com conhecimento de causa é o que Jesus disse: a quem muito é dado, muito será pedido. Quando você sabe, você não pode mais alegar que não sabia. Você torna-se responsável porque você já é portador da mensagem que te conduz ao bem. É o que acontece modernamente. Agora ele faz paralelo conosco, com muitos dos que são bafejados pelos ensinamentos e pelas provas que o Espiritismo lhes oferece. Quantos há que não chegam aos centros espíritas tangidos pelo sofrimento e pelas desilusões do mundo? Quantos? E depois de aliviados, consolados, fortificados, sentindo na alma mais calma e mais coragem, em lugar de abraçarem os novos ensinamentos e trilharem com segurança o caminho que lhes é apontado, afastam-se. Afastam-se indiferentemente para reincidirem nos hábitos errôneos do passado. E outro ainda, conquanto conheçam a verdade, não se esforçam por melhorar seu comportamento. Lembra que Jesus sempre dizia: vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqui é a mesma coisa. Afastam-se indiferentes, reincidem nos hábitos errôneos do passado, e aquilo que era de um tamanho torna-se pior. E é ruim, porque a pessoa teve a oportunidade, teve o contato, e mesmo assim não se decidiu por seguir o caminho que leva à paz. Não resta dúvida, disse o nosso querido Eliseu Rigonati, que serão julgados com mais rigor do que aqueles aos quais não foi mostrada a luz. Então é o que nós chamamos de agravantes e atenuantes. Quem sabe mais e não faz, tem agravantes. Quem sabe menos e não faz, tem atenuantes, porque não sabia o que fazia. Então é muito importante que a gente perceba isso, porque os espíritas, eles não podem mais dizer-se alheios ao conhecimento. Por fim, o nosso último grupo de assuntos são o Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho, o privilégio dos discípulos. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: felizes os olhos que veem
o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Essa frase exatamente para nós. Nós estamos ouvindo as mesmas coisas que os discípulos ouviram e vendo com olhos das suas anotações exatamente o que eles viram. Por isso nós estranhamos que depois de 2000 anos, e repetindo isso várias e várias encarnações, haja uma miopia espiritual. Porque a simplicidade do Evangelho confunde o homem de visão espiritual míope. Por quê? Porque ele se detém apenas nas coisas transitórias da vida, no seu utilitarismo e conforto. Costumam zombar e escarnecer dos ensinamentos de Jesus, considerando-os infantis, pueris. Cedo ou tarde, porém, todos nós temos o nosso tempo, terão consciência de quão vazia é a sua existência, pois não encontram a tão almejada felicidade na posse dos bens materiais. Aos poucos, desperta-lhes a consciência que o ser humano foi criado por Deus para usufruir de um destino maior, rico de benesses espirituais e não de coisas materiais. Pondera o nosso Miranda, o nosso Manuel Filomeno Miranda. Ele diz: a doutrina que os homens têm seguido não é a de Jesus, mas a das paixões humanas. 2000 anos depois. Ele, que abençoou a cruz de vergonha, tornando-a asas angélicas de libertação, jamais concordaria com qualquer atitude que ferisse os seus postulados de amor indiscriminado, especialmente aos gentios que somos nós, porque os seus não o quiseram, não o receberam, não o aceitaram. Demonstrando a sua misericórdia, ofereceu as mãos à mulher equivocada, à adúltera condenada pela lei, aos leprosos do corpo e da alma, sem olvidar de atender aos representantes do Sinédrio que o buscaram no silêncio da noite, assim como aos poderosos do mundo que dele necessitavam. Sem nenhuma jactância, transformou-se em caminho de redenção para todos que estejam saturados do mundo e cansados das suas ilusões, amparando-os com ternura e afeição. Toda vez que nós ficarmos cansados, saturados dessas coisas do mundo que já não nos preenchem, pelo contrário, nos deixam o vazio existencial, não tenhamos dúvidas, seremos amparados com ternura e afeição. E assim, amigas e amigos, encerramos, mas não antes sem reflexões para que possamos cada vez mais olhar para dentro de nós e verificarmos a quanto nos andamos diante das mensagens auridas de Jesus. Há um convite aos espíritas, feito agora por Karl Barth-Schutel, espírito, ele já havia desencarnado, e ele, pelas mãos do nosso Francisco Cândido Xavier, escreveu uma passagem que chama-se Seja Voluntário. E nós extraímos alguns textos de lá para as nossas considerações íntimas. Diz ele: colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. Aí a gente completa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ou como dizia Dr. Bezerra, a caridade muito tardia pode não ser mais útil. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade, se você já obra numa casa espírita. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. O recado aqui é muito claro. Como é que você procura a convivência de espíritos superiores? Não é ficando sentado na reunião mediúnica. É amparando os infelizes. É você sendo alguém que contribui no meio onde você está socialmente inserido. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Não espere. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Não espere a dor chegar até você. Vá até ela. Muitas vezes ela está reverberando ao seu redor e você já a percebe. E todo aquele que percebe a dor dos irmãos, disse Emmanuel, é, na verdade, convidado
a minimizá-la. Seja voluntário na propaganda libertadora. Então, fale de um evangelho, ide e pregai, como disse Jesus. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Não espere você ter essas coisas todas em abundância. Faça com o pouco que você já tem. E o pouco que você já tem pode modificar muitas e muitas vidas. Seja voluntário na imprensa espírita. Então, se você já se sente capaz de escrever, escreva. Comece a colocar no papel as suas impressões, os seus entendimentos. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Então, os irmãos se esforçam escrevendo artigos, se publicam revistas que, às vezes, com o valor da assinatura, sustentam obras sociais que aquela instituição A, B ou C, no caso, por exemplo, da FEB, produzimos o Reformador já há mais de um século. E esse é um caminho de não só levar o concurso do conhecimento do Evangelho pelas luzes do Espiritismo, como também te ajudar em obras assistenciais. Sim, meu amigo, diz Carbachuter Espírito, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos, disse ele, a mesma frase de Jesus. Vivemos os tempos da renovação fundamental, estamos numa plena transição. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. É como ele chama esse atravessar desse momento de largar o mundo de expiações e provas e entrar no mundo de regeneração. Essa passagem está nos levando para a era do Espírito, em que os nossos interesses não serão mais o mundo será visto como deveria ser visto sempre, como meio de aprendizado, como escola, como fluxo de recursos para o crescimento do Espírito, e não como um fim. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Cada um tem um pouco do que pode dar. Aliste-se enquanto você se encontra válido, significando aquilo que Jesus diz, caminhe enquanto há luz, porque quando chegar a noite, poderás cair no fosso. Então, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vontade, enquanto você pode, enquanto há luz nos seus olhos, siga. Assuma a iniciativa própria. Não espere que outros façam por você. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem se descansar. Aqui na Federação Espírita Brasileira, falamos aqui por nós, temos trabalhos sociais em que muitos dos estudantes se juntam a esse trabalho. Por exemplo, em uma cidade chamada Santo Antônio do Descoberto, tem uma obra social que a FEB conduz há anos, e muitos dos irmãos que se vinculam a esse trabalho se juntam a ele. Quase sempre, espírita sem serviço, diz Carbachuter Espírito, é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Vamos repetir. Quase sempre, espírita sem serviço, é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, gente, não adianta só os pensamentos, como nós falamos lá atrás, com a nossa Amélia Rodrigues. Os pensamentos precisam se comungar com as ações. E com isso, nós conseguiremos ser voluntário na seara do nosso Mestre Jesus. Lembremos, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Nós aqui, amigas e amigos, somos felizes, porque vemos realmente o que Jesus nos quis mostrar. Muita paz a todas, muita paz a todos, e permanecemos para as nossas conversas tão amáveis nesses últimos 30 minutos. Muito obrigada, Max. Eu agradeço. Magnífico estudo. Eu vou convidar a Hélio e a Marluce, se eles quiserem entrar no estudo agora, para esta parte que vamos discutir algumas coisas. Não há muitas perguntas, por enquanto há um comentário. Eu anotei aqui algumas coisas que vamos ir discutindo. Enquanto isso, quem tiver perguntas, dúvidas ou mesmo comentários, por favor, sinta-se à vontade de colocar no chat para a gente poder discutir. A Márcia Coelho, vou começar com ela. Ela escreveu... Estou esperando aparecer aqui na minha frente
A nossa responsabilidade é de acordo com nosso conhecimento. Uma pena que ainda temos recaídas. Esses estudos nos fortalecem encorajados a seguir em frente. Gratidão sempre. A nossa responsabilidade de acordo com o conhecimento. Mas segundo o que entendi lá para o final, especialmente com Carl Schuster, a gente não tem que ter grandes conhecimentos para começar o trabalho. Nós não temos que ser expertos em nada, nem ser grandiosos em nada. Com o que temos, a gente já pode fazer muito. O que vocês pensam disso? Vamos começar com o Max? Ok. Você precisa nominar, senão a gente fica olhando um para o outro aqui. Então, aqui nós precisamos lembrar, ela está correta, a gente precisa, às vezes, ser lembrado, né? Então, como a gente faz um estudo desse, a gente sente de novo o que a gente já sentiu lá atrás. Só que, lá atrás, a gente, de alguma forma, a gente foi um trânsfuga do trabalho. A gente não cumpriu, porque senão nós não estaríamos mais na condição que estamos hoje. Então, para que a gente veja o que os nossos apóstolos viram naquela época e nos tornemos felizes, nós precisamos realmente ficar despertos. Não ficar desperto e depois dormir de novo no soninho da carne e precisar ser acordado pelo mecanismo tão dolorido que se chama dor, né? Aquele processo que faz com que nos voltemos de volta para o local de onde nós não deveríamos ter saído de volta, né? Que seria exatamente continuar despertos, acordados, seguindo Jesus, naquilo que nós conseguimos fazer, no tamanho de nossa condição espiritual. Cada um de nós tem um tamanho evolutivo próprio e intransferível e único. Ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim, ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós pode dar aquilo que já arregimentou dentro de si. Então, cada um dará, independentemente de quantos recursos detenha. O importante é que com os recursos que já se detém, se dê. Porque aí sim nós estamos cumprindo o nosso movimento de seguir e fazer a obra com Jesus. Com certeza. E como a Márcia observou, na verdade, é justo, diante da lei de Deus, a nossa responsabilidade ser maior e ser proporcional ao conhecimento. E Kardec nos ajuda quando ele diz que é colocando-se em prática o que a gente sabe, é que a gente vai abrindo novas janelas e novas portas para o aprendizado. Então, o que a gente precisa realmente se dispor, muito louvável a mensagem que o Max nos trouxe, né, entre tantas que nos estimulam a prática. Muitas vezes a gente se sente não muito, vamos dizer assim, em condições de fazer o trabalho, mas lancemos-nos a serviço, porque isso é importante para nós confirmar o que sabemos e melhorando aquilo mesmo que já sabemos, e que é extremamente interessante, principalmente nos tempos atuais. Sempre foi interessante, mas nos dias atuais é extremamente necessário. É verdade. Eu vou falar. Então, eu ouvindo aí bem atentamente o Max, e essa fala agora, às vezes, sabe, meus amigos, a gente não quer sacudir o pó da preguiça, a gente não quer saber o pó das ofensas, o pó das dificuldades, e a gente muitas vezes fica ali empacado. E como foi dito aqui, muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, se nós já temos o conhecimento, se nós já sabemos muitas verdades espirituais, a gente precisa sacudir o pó da acomodação e trabalhar, né? Como o Max muito bem colocou aí, ser voluntário no bem, começando por nós mesmos, sacudir o pó dessa nossa indefinição diante das palavras do Cristo. Não basta só saber. Saber a gente já sabe há mais de 2000 anos. Mas o que a gente está fazendo desse saber? Arregaçar as mangas e trabalhar. Então, tem que sacudir o pó da preguiça, da inércia, da comodidade. E a transição pede isso. Pede trabalho, pede renúncia, pede sacrifício,
pede esforço. Então, a gente precisa agora o viver, né? Não basta saber, é preciso fazer. E a gente precisa fazer esse esforço. E Jesus não pede tanto assim. Kardec coloca lá, conhecereis o espírito cristão pelo esforço. Então, não pede perfeição, até porque esse mundo ainda não é de perfeição. Mas a gente precisa sacudir o pó que ainda está em nós. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando o Max falou sobre que nós estamos, ou muitas pessoas estão, ou estamos, com miopia espiritual, né? Mas nós temos, hoje em dia, e o meu comentário pergunta, quase que podemos acompanhar Jesus através dos discípulos, das escrituras, através dos estudos, não? Nós temos uma vantagem que por séculos e séculos a grande maioria das pessoas não tinham. E ainda nos damos o luxo de ter um pouco de miopia espiritual, que também se refere a... Talvez as pessoas pensam que você tem que ser um grande médium, ou um grande escritor, ou um grande orador, não? Para então fazer alguma coisa positiva. Talvez estamos esperando um momento que nesta vida não chega, não vai chegar. Aí, Max, não sei se perguntei corretamente. Olha, vou te recomendar um oculista, né, um oftalmologista excelente, chama Espiritismo. Ele vai tirar toda a sua miopia espiritual, porque ele vai fazer com que você literalmente compreenda o Evangelho. E compreendendo, você tem o seu esforço de fazer a meditação para comunicar esse aqui com esse aqui, né? Comunicar o raciocínio com o coração. Aí sim, fazendo essas meditações, você transita de um para outro e aí você sente. E uma vez sentido, Kardec vai dizer isso lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando o Espiritismo é verdadeiramente sentido, ele faz o verdadeiro homem de bem. Quando ele é compreendido, ele é importante, mas é somente, sobretudo, quando ele é verdadeiramente sentido. Aí, então, ele comunica aquela lucidez, aquela visualização nítida do que é a vida, do que é o sentido dela, por que você precisa seguir Jesus, e você já não fica mais só no raciocínio. Esse porquê faz você sentir uma necessidade imperiosa de fazer, que faz com que você já se sinta habilitado para seguir Jesus e, literalmente, fazer o que tem que ser feito. Apesar do mundo, lembra? Ele diz, eu venci o mundo. Nós também podemos vencer com ele, nós somos seguidores dele. É muito interessante essa discussão, porque essa nossa miopia, para mim, ela tem várias razões, por exemplo, né? Muitas vezes o nosso orgulho, nossa vaidade nos permite enxergar as coisas como são. Mas eu me lembrei muito, né, de uns novos conclusões que a ciência está nos mostrando, que diz mais ou menos o seguinte: se você quiser ensinar alguém alguma coisa a alguém, convida esse alguém para compartilhar ou para partilhar contigo as experiências. E a gente percebe, por que Jesus não escreveu? Jesus não poderia ter escrito inúmeras coisas? O que teria acontecido? A humanidade teria ficado muito na base do escrito, interpretando, acrescentando e complicando o processo. Se sem esse Jesus escrever, a gente complicou muito, imagina ele escrevendo. Então, o que acontece? Nada melhor do que convidar para fazer. E existe uma diferença entre entendimento e compreensão, né? Por exemplo, a gente que é professor, quando a gente pergunta para o aluno se ele entendeu, ele diz que ele entendeu. Aí a gente pede para ele dar a resposta. Aí ele muitas vezes não consegue dar a resposta. Por quê? Porque ele ficou no limite do entendimento, ele não conseguiu compreender. Compreender é a gente assimilar um entendimento de algo e a gente conseguir expressar, responder, elaborar uma ação. Então, o que acontece? Verdadeiramente, nós só aprendemos quando nós conseguimos colocar em prática, e é por causa disso que Kardec diz: trago-vos pequenos indícios de uma sabedoria que vós conhecereis, se colocares em prática o que sabem. Então, é tão importante nós realmente, e aí entra o Marx comentando isso, nós só vamos sentir se nós nos envolver,
porque intelectualmente ou mentalmente, por mais que a gente tenha conhecimento, isso não é suficiente para envolver o nosso coração. E aí a gente precisa, de alguma forma, botar a mão na massa, e os tempos atuais, como diria o Chico, são extremamente favoráveis para isso. Né? Nós temos uma necessidade a toda hora, a todo instante, que começa em nós, de nós praticarmos essas lições. E aí achei tão bom o Max ter citado os lugares onde Jesus passou, os lugares, por exemplo, o Cafarnaum. É interessantíssimo ver como que Jesus andou, os locais que ele visitou, onde que ele falou mais, porque isso faz parte de um processo de ensino e aprendizagem, e que é importante a gente refletir sobre isso, que ele possa refazer esses passos conosco nos tempos atuais, que a humanidade está tão precisada disso. Então, são os nossos votos aí. Marluce? Quando o Hélio estava falando, eu me lembrei da mensagem de Jesus, né, tão conhecida: conhecereis a verdade, mas se a gente colocar aí um ponto final, só conhecemos. Mas Jesus continua, né? E a verdade vos libertará, se a gente colocar em prática. Liberta da ignorância, liberta da aflição, da dor, do sofrimento. Mas a gente, ao longo desses séculos, a gente ficou no ponto final. Conhecereis a verdade, ponto final. A gente só quer saber do estudo, às vezes fica ali só no literal. E graças à doutrina espírita que a gente pode extrair o espírito da letra, porque o Consolador traz as explicações de forma clara, objetiva, completa, não mais com figuras, não mais com simbolismo, não mais com alegorias, explicando tudo. Então, como o Marcos disse, o espiritismo está aí, quer ver, quer ficar com bons olhos, olhos de ver, é estudar e praticar, né? Não só saber, mas fazer, verdade. E nós vivemos num mundo, só quem talvez vive numa ilha isolada, não? Do mundo, mas nós todos vivemos num mundo onde todos os dias nós temos a grande oportunidade de ajudar alguém, de escutar alguém, de estender a mão. Com certeza. A Rosilane, na verdade, ela fez duas perguntas e vamos a dividir a primeira pergunta que ela faz. Poderiam colocar? Ai. Boa noite, meus irmãos, luz e paz, que belo estudo, gratidão. Tenho uma dúvida. Como Jesus curou a filha de Públio Lentulus e não foi contado em nenhum evangelho? Lívia foi tão fervorosa em sua mudança, imagino que é, e na próxima está o resto da pergunta. Na próxima mesmo. Ela pergunta, foi feita esse atendimento em forma secreta? Vamos nesta primeira pergunta e depois vamos à outra. Bom, se me entendi direito aqui, né? Está falando de Lívia, a esposa de Públio Lentulus, né? Que foi, obviamente, nós conhecemos o livro há 2000 anos. Ela foi, vamos dizer assim, a verdadeira seguidora de Jesus, né? O nosso querido antigo Públio Lentulus, agora conhecido por Emmanuel, né? Ele, na verdade, foi buscar Jesus na calada da noite, né? Porque a dor que ele sentia pela condição da filha era algo, imagina você, um pai com a sua filha com hanseníase, né? Então, para aquela época que não tinha nenhuma possibilidade de cura, inclusive eles estavam lá porque julgavam que os ares daquela região auxiliariam, né, para que a doença fosse amenizada, ou pelo menos amenizada, se não curada. Então, aquele coração materno, muito mais sensível do que o orgulhoso Públio Lentulus, como ele mesmo se intitula, né, e como ele mesmo se mostra na descrição do romance, ela, sim, foi a razão pela qual Jesus se colocou diante de Públio Lentulus. Não por ele, mas por causa da esposa que, em coração sensível, endereçou-se a Jesus e foi atendida. Buscou e achou, através do seu esposo, que foi uma oportunidade para ele cair em si, para ele acordar, despertar. E eu acredito
que ele até hoje deve falar assim, meu Deus, por que eu não consegui naquele dia seguir com Jesus e tive que seguir os caminhos? Aí eu falo, graças a Deus, Emmanuel, por isso nós temos você aqui para nos ajudar, não fosse assim que seria de nós, né? Brincadeira. Então, na verdade, a razão da cura foi o coração materno. E, obviamente, aquela menina, a gente não sabe o final que ela teve, ela foi livrada de uma doença que geralmente é vinculada a causa e efeito, né? Uma doença em que a criatura carrega em si, na alma, e repercute no corpo na hora certa, em função de anteriores movimentações do espírito, né? Na carne. Então, assim, se ela voltou a ter essa doença ou não voltou a ter, nós não sabemos. Mas ela foi livrada da cura, foi curada literalmente por Jesus e foi curada à distância, tal como aquele centurião, né, que Jesus não precisou entrar na casa. Então você veja o poder de um espírito da alçada de Jesus. Ele realmente, quando o coração sente, quando o coração pede com toda aquela humildade, com todo aquele sentir verdadeiramente o que está pedindo, que aquilo seja justo no coração materno, ele atende. E isso vale até hoje, a distância continua sendo nenhum impedimento. Nós teremos Jesus ao nosso lado tantas vezes quanto nós formos sinceros em coração e quanto a ajuda nos for necessária. Muitas vezes nós sabemos afastar uma determinada dificuldade em nossas vidas, pode ser a nossa derrocada, pode ser a nossa queda, porque aquela dificuldade é o que está nos fazendo crescer espiritualmente. Então, nem todos os nossos pedidos serão, obviamente, atendidos, porque seriam contra nós e não a nosso favor. A diferença é que nós não enxergamos, mas quem está lá em cima, em nome de Jesus, nos ajudando, enxerga com certeza. Então, tenhamos tranquilidade. Sempre que o coração participa dos pedidos, eles podem perfeitamente ser atendidos. E no nosso entender, né, os evangelistas, eles, de uma certa forma, eles escreveram sobre os principais fatos, né, as curas chamadas diretas, esses aspectos todos. E há vários, inúmeros outros que Jesus fez que não estão nos evangelhos. E Jesus nunca procurou o conflito ou procurou aparecer. E como, obviamente, considerando o senador, a filha do senador, tivesse relatado, tivesse mencionado, ia gerar muito mais aspecto de conflito do que de conciliação, de entendimento, a leitura que ia se fazer disso e o conflito que ia se criar e, em consequência, uma dificuldade para aceitar o evangelho simples e humilde, e é também, né, obviamente, pela razão de ter sido a filha de Públio. Por quê? Porque se fosse nos ambientes mais simples, Jesus não ia. Ao contrário, muitas vezes ele pediu para relatar. Mas se vocês observarem, muitas vezes ele pediu para não relatar exatamente para que o tempo, a busca, o entendimento, a condição, o preparo do espírito tivesse condições de absorver aquela lição. E com certeza o Império Romano e a turma do Públio Lentulus, os senadores, não teriam condições, ao contrário, teria gerado um conflito. Essa é uma das razões pelas quais. E aí nós vamos tantos fatos de Estevão, tantas situações, né, que tiveram e que não estão relatados nos evangelhos. Por quê? Porque, de uma certa forma, cada um deles teve uma missão de relatar os principais fatos e para que a gente pudesse estar conversando hoje sobre isso. E o Max tocou num assunto muito interessante, porque Lívia tinha todas essas condições, junto com a empregada dela, a Ana, e outros, né, e que se encarregaram de divulgar com os olhares cristãos o fato, mencionando a quem de interesse, a quem eles acharam, e, de uma certa forma, foi uma das razões pelas quais não foi inscrito no Evangelho. E isso é bom a gente refletir, porque Jesus sempre falou, não dai pérola aos porcos. Então, de uma certa forma, fazer disso uma contenda não colaboraria e contribuiria para a difusão do cristianismo. Uhum. Mas, Lucy, tem que destravar o microfone. Você falando aí da Ana, né, e da Lívia, no livro, há 2000 anos, há um diálogo assim muito comovente da menina, né, doente lá, e o Públio chega todo entristecido, condoído, e conversa com ela, e no fim ele faz uma pergunta que me impactou muito, me emocionou muito. Ele pergunta assim à filhinha, o que é que você quer? Você deseja um brinquedo para você ficar mais feliz? Mas o que é que você quer?
e ela disse apenas assim: eu quero ver Jesus. Essa cena foi muito tocante. Então, e aí eu acho que foi onde tocou o pai, Públio, que ele resolveu, então, na calada da noite, é verdade, ir ao encontro de Jesus. E, às vezes, a gente também tem esses conflitos, essas questões íntimas de querer resolver as coisas, mas o orgulho impede, o egoísmo impede, e a gente deve sempre ficar com a simplicidade, porque foi dito aqui, Jesus está sempre entre nós, conosco, porque ele mesmo diz: eu nunca vos deixarei sós, estarei convosco até o fim dessas dores, desses conflitos. Então, ele está sempre conosco. Então, se a gente buscar trazer Jesus para dentro do nosso coração, com certeza a gente vai, no mínimo, acalmar as nossas dores, não é? Isso é verdade. Muito obrigada. A outra pergunta, que é a outra última parte aqui da Lucilane, ela pergunta se entre os 72 estava o Simeão. Talvez só o Max poderia responder. Eu creio que sim, mas eu não me recordo em qual obra foi que eu li, não sei se foi no Boa Nova ou se foi na Amélia Rodrigues, eu não sei, mas eu creio que sim. Vocês podem confirmar, né, Hélio e Marius? Pelo que eu sei, sim, e aí é muito interessante a gente refletir sobre os 72, mas mais ainda sobre os 500 da Galileia. Por que eu estou falando isso? Porque os 500 da Galileia está mais próximo de nós e talvez nos toque um pouco mais os nossos corações e nos sensibilize um pouco mais a ser um daqueles elementos que Jesus colocou para os 500 da Galileia. Então, entendo que é um discurso mais direto para a humanidade. São palavras, de uma certa forma, mencionadas para que repercutam nas nossas almas até nos dias atuais. Quando eu preciso, eu vou lá no Boa Nova e procuro inspiração para fazer com que a gente consiga a remotivação e entendimento ampliado de coisas que, às vezes, a gente se dificulta um pouco. Perfeito. Malu, você quer completar? Não, quando ele falou nos 500 da Galileia, eu lembro da frase que tem aqui, né? A caravana que nunca se dissolverá. Né? Então, sempre ampliando ao longo dos séculos. Muito bom. O próximo é um comentário de Marisa Leite. Vamos ver se colocamos aqui o comentário dela. Ela fala: sirvamos ao mestre com conhecimento, amor, dedicação e disciplina. Obrigada, equipe, e boa noite. E é o que estamos fazendo, não é? Adquirindo conhecimento para colocar, para que ele entre nos nossos corações e depois praticar isso, colocar em prática. Que talvez de palavra assim é bem fácil falar, mas na verdade fazer é um pouco mais difícil no estado em que nós todos estamos de imperfeição. O Carlinhos Tayano tem uma pergunta. Como poderíamos ajudar? Com quais ações práticas podemos fazer para ajudar nossos irmãos espíritas estudiosos a despertarem para a ação? Olha, uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, difícil, né? Porque se nós formos analisar, a gente mal dá conta de cuidar da própria vida, de dar conta de seguir Jesus, e como que a gente faz para poder influenciar esses irmãos a também seguirem. Eu acredito que o melhor meio chama-se o silêncio do trabalho. Quando você, com as suas atitudes, os seus exemplos silenciosos, não para ninguém ver, mas pelo aquilo que você está fazendo, que é percebido pelo outro, você acaba se tornando, por um instante que seja, uma carta viva do Evangelho. E quem sabe, naquela ação de você fazer isso, você possa ser lido por alguém anonimamente, e você, então, tocar essa pessoa para que ela um dia também busque seus esforços nessa direção. Então, a melhor maneira de multiplicar o bem é fazendo o bem, silenciosamente, sem que a mão direita saiba o que a esquerda dá. Aí, então, nós estaremos sendo os verdadeiros agentes de Jesus na Terra,
fazendo a multiplicação do bem. Vamos fazer uma comparação assim, bem singela, mas bastante tranquila. Veja o caso da parábola do samaritano, né, que a gente conhece, que ele socorreu aquele homem caído. Vamos refletir, depois do que aconteceu, do contato com Jesus, aquele homem ofereceu dinheiro ao hospedeiro, foi e disse que voltaria depois se tivesse algum gasto adicional, qualquer custo adicional, ele pagaria. Então aquele homem se preocupou desde a hora que encontrou com o homem caído, até depois que ele foi cuidar da própria vida, porque tem que cuidar da própria vida também, e ele voltou para saber como estava. Vamos admitir que esse homem caído não soubesse quem é esse samaritano, não soubesse seu nome, soubesse de onde vem, que ele fosse um anônimo. Pensa na história desse homem caído, que agora está de pé, consciente. Quando ele vê outro homem caído na frente dele, ele vai sentir uma necessidade, porque vai ter um impulso de gratidão que ele não conseguiu quitar com aquele samaritano que ele não conheceu, ele vai ter o impulso de fazer essa quitação com outro nas mesmas condições. Em outras palavras, toda vez que a gente é socorrido, que a gente é ajudado, a gente cria dentro da gente um débito para com a consciência cósmica, e que quando a gente encontra no nosso caminho pessoas que se situam em situação semelhante àquelas que nós tivemos, algo entra em ressonância conosco e nós passamos a agir no bem. Isso é o que a gente chama de mecanismo multiplicativo do bem. Quando a gente faz o bem sem esperar nada de retorno, esse bem foi plantado dentro de alguém, mais cedo ou mais tarde ele repercutirá. Pensa na quantidade de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo e quantidade de pessoas que não espalharão o bem pela terra. Então, Carlinhos, eu acho que a melhor maneira é fazer o bem silenciosamente, continuamente e alegremente. Isso. Ô, Marcos, já no finalzinho, me lembrei do finalzinho do Evangelho de João, que ele diz assim, quem importa a ti, segue-me tu. Então, sigamos, né? Sigamos nós. E eu concordo com o Max, e aí é só pensar o que Jesus fez e fazia, né, para responder a pergunta do Carlinhos, e o que o Chico, por exemplo, se Jesus estiver muito longe, vamos buscar Chico. E Chico, numa das vezes, estando na União Espírita Mineira, e ele evitava, obviamente, aparecer em público, ele não gostava de nada disso, e esse exemplo belíssimo. E aí, nós comentando sobre mais ou menos o que o Carlinhos perguntou, ele falou, irmão, vocês não podem violentar a consciência das pessoas, cada um tem um livre-arbítrio. Agora, vocês têm que se esforçar para conseguir mostrar que é assim. E aí, ele mandou colocar uma frase na frente daqueles que faziam as palestras lá na União Espírita Mineira, e que diz assim, és pregador, meu irmão, fuja às trevas, fuja à ilusão, porque palavras sem atos são folhas que o vento leva e geralmente para a ilusão. É uma recomendação de Emmanuel. Emmanuel respondendo para a gente esse questionamento, ele nos pediu para colocar isso a pedido do Chico e dele, obviamente, e nós colocamos. E eu me lembro que toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu olhava, via isso inscrito, e quem me ouvia também via isso inscrito, e a gente seguidamente fazia referências a isso. A gente tem que ter cuidado. O nosso dia a dia, né, os nossos atos ensinam muito mais, envolvem, comprometem muito mais do que as nossas palavras, às vezes. A gente precisa ter cuidado. E aí me fez lembrar inúmeros, né, que a gente tem, exemplos belíssimos que a gente tem, entre eles São Francisco de Assis. O que São Francisco fez? De uma certa forma, né, nunca parou para fazer as pregações, etc. Ao contrário, fez alguma coisa. Temos que respeitar o entendimento, mas é uma espécie de carta viva. Quanto mais cartas vivas nós formos, melhor nós vamos estar difundindo esse evangelho e ajudando os nossos irmãos. Muito bem. Podemos passar à próxima? A Karina Mello, ela só faz um comentário, fala assim, muito agradecida a Max e a todos. Vamos colocar o comentário? Karina Mello. Não, na verdade, não, eu só vou comentar a outra, porque o horário já está chegando mais ao fim, porque a gente conhece, né? Então, a Rosilane está perguntando de novo sobre Ana e Lívia. Nós temos vários textos, livros escritos pela religião católica, falando de Ívia Cornelli, falando de várias reencarnações da Lívia.
Mas o que aconteceu? A pedido desses espíritos, isso não se divulgou pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é uma doutrina de proselitismos. Então, eu tenho certeza que Ana, Lívia e tantos, Abigail de Paulo, etc., como Paulo mesmo, tiveram N reencarnações, inclusive no nosso país, no nosso tão querido Brasil, mas eles, a pedido deles, não se divulgou. Por quê? Porque Paulo dizia: eu tenho que fazer um esforço muito grande para diminuir a minha luminosidade, para fazer com que o entendimento seja melhor das pessoas, então colaborem comigo, não divulgam, e etc. Então a gente sabe disso. Ívia Cornelli é um espírito que fez inúmeras coisas na Europa, na Itália, na França, e que é uma das reencarnações de Lívia, que a gente sabe, e tantas outras. Mas esses espíritos, eles ficam muito no anonimato para poder colaborar melhor com Jesus, porque eles sabem e colocam em prática isso, né? Quanto mais eles diminuem os seus eus, mais eles trabalham em nome de Jesus. E uma das formas é isso, entendendo, então, que a gente, muitas vezes, porque o que acontece? Não começa a ficar na divulgação, etc., e as coisas, muitas vezes, a gente complica. Exato, nosso trabalho, ele não é personalizado. Nós trabalhamos para Cristo, nós trabalhamos para os nossos irmãos, não somos nós, não é o trabalho nosso, na verdade, também não. Eu agradeço muito a Max pelo maravilhoso estudo, muitas pessoas estão agradecendo também, a Marluce também pela cooperação, e eu vou pedir a Hélio ficar para nós poder concluirmos esta noite nosso estudo com uma prece. Ok, nós vamos pedir a todos aqueles que nos honraram tanto com os ouvidos, né? E que esses ouvidos sejam ouvidos de ouvir, aqueles que nos honraram com a atenção, em nome de Jesus, nos recordando o Dr. Bezerra de Menezes. A nossa humanidade sempre precisou de Jesus. Mas nos tempos atuais, mais do que nunca, ela necessita desse companheiro amoroso, desse trabalhador, deste espírito de luz para iluminar todos nós. E a luz dele é suficiente para iluminar. As suas vibrações crísticas estão à disposição de todos nós, que tenhamos condições de percebê-la. Que as nossas antenas psíquicas não percam tanta energia e atenção com muitas vezes aspectos tão terrenos, e que nós aprendamos a elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, que continua criando, continua nos renovando a oportunidade, e a sua misericórdia é tão grande que Ele permite que as vibrações de nosso irmão maior possam se fazer naqueles corações que estão dispostos a servir. Nessa hora, Senhor, é a Ti que pedimos. Envolva-nos a todos, em especial os que sofrem, os que têm dor, os que se fazem sob os escombros da sua criação, os que estão desviados pelas veredas do orgulho e da ilusão, e aqueles que não prestaram atenção em Teus ensinos e andam pelas portas largas, esquecidos da Tua recomendação, Senhor. Mas mais do que nunca Te fazes convite nos tempos atuais. Assim, permaneça conosco. Que teu amor pela misericórdia de nosso Pai continua vivificando-nos a todos, dilatando a nossa própria percepção e entendimento, e nos ajude a descerrar tantas travas que ainda temos em nosso coração, para que ele, mais simples, humílimo, servidor, possa ser aquele tabernáculo de Jesus onde possas estar. Agradecidos, ó Mestre, pelas tuas divinas inspirações, pelas oportunidades do estudo, pela doutrina que nos renova os entendimentos e pela oportunidade de servir. Que esses tempos sejam de luz, que colaboremos com aqueles que te conhecem, Jesus, mas têm muita dificuldade de colocar em prática os teus ensinos. Que possamos ser aqueles repositórios fiéis, firmes, andar pelas veredas para poder servir daquilo que já falamos, de uma espécie de carta viva para lembrar os teus ensinos. Assim, Senhor, permaneça conosco. Tua luz nos ilumine os raciocínios e envolva tantos que estão com os pensamentos obnubilizados, mas ajude especialmente aqueles corações empedernidos, endurecidos no sentimento, para que nas reflexões eles possam ter uma alteração e conseguir sentir a presença amorosa,
calorosa, fraterna, dos Espíritos do Senhor, como nos diz Bezerra de Menezes. Que esses Espíritos se encontrem guarida em cada coração e que as nossas mãos se iluminem no exercício disso que aqui falamos. Permaneça conosco, Senhor. Tua luz nos ilumine, para que a paz que a gente busca possa estar no meio de nós. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Hélio, pela prece. E desejamos a todos, não? Obrigada, Max, obrigada, Marluce. Nós temos um compromisso na próxima segunda, dia 23, lembrando a todos que este estudo e outros ficam gravados no canal da FEB Lives, entre outras muitas coisas do canal, estão também estes estudos gravados para você compartilhar ou assistir novamente quantas vezes você quiser. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e, para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. A Padrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.